que a Bíblia fala sobre seita? Você sabia que a palavra seita ela aparece dentro da própria Bíblia? Se a Bíblia menciona seitas, o que realmente essa palavra significa dentro de um contexto bíblico? Será que ela tem o mesmo significado pejorativo que nós usamos hoje em dia quando a gente fala de seita? Ou será que estamos entendendo esse termo de uma forma errada hoje em dia? Hoje nós vamos então olhar diretamente para o texto bíblico e tentar explicar para você qual é o conceito bíblico com respeito à seita. Então vamos começar abrindo a Bíblia e lendo ali o livro de Atos, no capítulo 24, Atos 24, o versículo 5. Ali encontramos uma acusação feita contra o apóstolo Paulo com respeito à seita. E o texto lá de Atos 24, ele diz o seguinte: temos achado a este homem que é uma peste, diz a palavra de Deus, diz o promotor de sedições em todos os judeus, e por todo o mundo diz que ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. Perceba algo muito interessante nessa passagem bíblica. Os acusadores de Paulo chamam os cristãos agora de seita dos nazarenos. Ou seja, naquele momento da história, no início do cristianismo, o movimento cristão já era visto como uma seita. Mas isso não significa que eles eram uma seita no sentido negativo ou pejorativo que nós utilizamos hoje em dia. Era simplesmente uma forma de identificar um grupo religioso dentro do judaísmo. Naquela época no Novo Testamento, a palavra traduzida para seita significava basicamente um grupo de uma escola, uma linha de pensamento ou até mesmo uma corrente religiosa. Era algo mais ou menos assim. Por exemplo, a própria Bíblia fala de diferentes seitas dentro do próprio judaísmo. O judaísmo ele tinha ramificações diferentes. Então, no próprio livro de Atos, no capítulo 5, verso 17, se você olhar com cuidado, lá fala sobre a seita dos saduceus. Em Atos 15, verso 5, aparece a seita dos fariseus. Ou seja, o termo não era necessariamente um insulto, era uma linha de raciocínio diferente ou algumas crenças diferentes que eles tinham. Era uma forma de dizer assim, esse é um grupo com determinada crença diferente. Por exemplo, saduceus e fariseus, um acreditava na ressurreição e outro não acreditava. Então, os primeiros cristãos, eles foram chamados assim porque seguiam a Jesus de Nazaré, por isso o termo seita dos nazarenos. Mas existe um outro momento muito interessante na Bíblia, quando a Bíblia vai falar sobre seita, em um momento em que o próprio Paulo, ele responde a essa acusação de que ele fazia parte de uma seita, e a forma como ele responde isso revela algo muito importante para todos nós e para a nossa fé cristã hoje. Lá em Atos, capítulo 24, verso 14, Paulo diz algo surpreendente, e ele declara o seguinte: mas confesso-te que conforme aquele caminho a que vocês chamam de seita, aí ele diz, assim eu sirvo o Deus dos nossos pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Observe o que Paulo está dizendo aqui agora. As pessoas chamavam o cristianismo naquela época de seita, chamava Paulo de promotor de uma seita, mas Paulo afirma algo que é essencial, algo muito importante. Ele diz, a fé cristã não era uma ruptura com a Bíblia, ou seja, não é que porque chamavam Paulo de seita e os cristãos de seita dos nazarenos, que eles haviam agora, tinham uma crença contrária à Bíblia. Muito pelo contrário, ele estava fundamentado, diz Paulo, na lei e nos profetas, ou seja, ele estava fundamentado no próprio Antigo Testamento. Agora veja outro momento importante. Ainda no livro de Atos, no capítulo 28, versículo 22, os líderes judeus, eles dizem agora para Paulo o seguinte: quanto a essa seita, sabemos em toda parte que se fala mal dela, que se fala contra ela, algo assim. Isso mostra algo muito real para todos nós. O cristianismo primitivo, ele era mal compreendido e as pessoas falavam mal dele e chamavam também de seita. Muitas pessoas falavam contra o cristianismo, falavam contra a igreja lá no princípio, mas mesmo assim a mensagem continuava se espalhando por todo mundo, porque não era baseada na opinião das pessoas, pelo contrário, a seita dos nazarenos, que Paulo dizia assim, esse aqui é o caminho que eu sigo, essa era baseado na palavra de Deus, era baseado no Velho Testamento, como diz Paulo. Ele diz assim, a gente se baseia aqui na lei e nos profetas. Então essa passagem nos ensina algo muito importante para nós hoje. Nem sempre aquilo que as pessoas dizem sobre a fé cristã, isso é a verdade. Ou seja, ao longo da história, muitos seguidores de Cristo, eles foram criticados, eles foram mal interpretados e até mesmo perseguidos. Mas a pergunta que realmente importa não é o que as pessoas dizem. Essa não deve ser a pergunta que deve ficar na minha cabeça. O que as pessoas estão dizendo a meu respeito e tal. A pergunta certa é: o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia manda fazer? Percebe? A palavra ela tem que ter a resposta final. Paulo não tentou defender sua fé com argumentos vazios,
Ele simplesmente mostrou que a sua fé estava alinhada com as Escrituras Sagradas, estava alinhada com a Bíblia. E esse continua sendo o melhor caminho para qualquer cristão hoje em dia. Uma fé baseada na Bíblia, uma fé centrada em Jesus Cristo, uma fé que produz uma transformação na vida das pessoas. Então, a história mostra que o Evangelho muitas vezes foi rotulado, criticado ou mal interpretado. E hoje as pessoas interpretam também a palavra seita de uma forma diferente, mas mesmo assim a mensagem continua avançando pelo mundo inteiro, porque a verdade da palavra de Deus, ela não depende da aprovação humana, ela não depende do que as pessoas vão dizer ou pensar. Pelo contrário, ela transforma a vida, ela traz esperança para as pessoas. E hoje em dia continua apontando para aquilo que é o mais importante de todas as coisas, que a salvação nós encontramos apenas em Jesus Cristo. Então, o conceito bíblico de seita é este aí. A seita era um grupo religioso que tinha uma crença diferente das outras. E aí, alguém já chamou a sua igreja de seita alguma vez, por você ter uma doutrina ou uma crença diferente dos outros? Dê aqui a sua opinião sobre isso. Você já tinha percebido que a palavra seita apareceu na Bíblia, aparecia na Bíblia? Deixe aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção nesse estudo. E se esse conteúdo te ajudou a entender melhor um pouco a palavra de Deus, compartilhe com outras pessoas. E, claro, se inscreva no canal para que possamos continuar explorando juntos esses textos mais curiosos e esses textos profundos da palavra de Deus.